Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor do município de Piraquara e venho aqui para estar trazendo mais algumas informações para vocês. Antes de começar a aula, vamos ler algumas informações que é de suma importância para o seu processo educacional. Então vamos lá me acompanhe na tela aqui. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido aluno, o que eu venho dizer para vocês ali? Caso alguma circunstância venha acontecer que você não tenha acesso à plataforma, notifique a sua escola, converse com seus professores, equipe pedagógica, direção, que eles vão saber posicionar vocês e alinhar para que você consiga estar fazendo suas atividades e entregando também as mesmas na escola, ao qual será direcionado aos seus professores, ok? Então, sem mais delongas, vamos ali à nossa aula. Então, aqui retomando um pouquinho o conceito da polarização, olha o que temos aqui, ó. O fluxo que você vai ter luminoso é denominado como onda eletromagnética. Ela vai ter o posicionamento onde a oscilação ocorre na vertical e também ela ocorre na horizontal. E o detalhe, as duas ocorrem de maneira simétrica, certo? Nesse contexto, o que você consegue fazer? Você consegue utilizar uma lente polaroide, ou o que chamamos também de polarizador, onde você consegue fazer o bloqueio de um desses elementos ali de fluxo luminoso. Olha o que temos aqui como correspondência. Imagina a ideia de duas lentes, como eu acabei abordando na aula anterior, onde você tem assim, a tela da televisão, aqui no caso de LED, então ele tem um sistema de posicionamento. O óculos que eu até utilizei na última aula, eu também tinha um sistema de polarizador. Quando as duas têm o fluxo, onde assim, da TV estava dessa forma, e eu girava a ideia do óculos, é como se essas duas grades em conjunto bloqueassem o fluxo luminoso, mas isso só ocorre quando tem um ângulo de 90 graus entre elas ali. E percebam aqui, ao longo desse GIF, quando esse risquinho azul está posicionado na horizontal, seja para a direita ou para a esquerda, você tem um bloqueio total da luminosidade, certo? Então, isso é a correspondência que temos. Por isso, para você fazer um bloqueio efetivo, precisa de pelo menos duas lentes, ok? Vamos ali então para a nossa próxima tela? Então aqui, ó, a ideia da polarização, retomando, você tem o contexto de uma luz não polarizada, onde ela acaba emitindo os raios luminosos de maneira aleatória, vai para todos os lados. Quando você passa por um filtro que você vai estar polarizando ela, então você segmenta, você direciona apenas um único segmento da luz. Nesse caso, com o polarizador aqui na vertical, apenas o fluxo luminoso na vertical que estará passando. Quando você coloca um segundo sistema de lentes na horizontal, que é o que aparece ali à direita na figura, então você tem um bloqueio total do fluxo luminoso, ok? Então vamos ali à nossa próxima tela. Então, olha o que temos aqui, ó, o nosso primeiro quiz. A imagem a um lado apresenta um tipo de polarização. Podemos defini-la como? Ali, refração. Na letra B, absorção. Na letra C, reflexão. Dando uma ênfase muito grande nessa imagem que temos ali, ó, perceba o quão disperso é a luz que está ali no contorno externo da lente. Quando você olha a luz por entre a lente, olha a clareza que você tem da imagem. Você consegue ver aquela faixa litorânea, as árvores, as ondas, um pedaço do mar, até uma ilha. Ao fundo você consegue observar. Então, olha a clareza e a nitidez da imagem, certo? Então, com base nisso, pense um pouquinho na resposta.
Vamos lá então, prezado aluno, para a gente observar o que está ocorrendo. Perceba, o caminho que tem entre os seus olhos e a imagem que você vai estar observando tem essa lente polarizadora no meio do caminho. A luz obrigatoriamente precisa passar por essa lente para que você consiga observar. Nesse processo, então, temos como resposta da questão aqui a ideia da refração, porque vai estar passando por um meio, ok? Então, sendo feito isso, vamos dar seguimento aqui então, me acompanhe na nossa próxima tela. Olha o que temos aqui, o conceito de interferência de ondas. Olha o que nos diz ali, ó. Vamos imaginar uma corda, onde as duas extremidades não são fixas e duas pessoas realizam movimentos em ambas as extremidades. As ondas se propagam, mas o que acontece no encontro delas? Então, assim, nesse conceito, imagine lá uma corda que ela está bem esticada, essa criança A está fazendo esse movimento, essa criança B também faz esse movimento e vai ter o deslocamento desse pulso de onda. Em um momento, seja próximo de um ou de outro, vai ter o encontro dessas ondas. O que pode ocasionar disso? É o fenômeno que descrevemos na física, então, como interferência, ok? Vamos lá, me acompanhe na tela novamente? Então, assim, esse conceito é a interferência das ondas que temos ali. Então, olha uma ideia que temos ali que pode ocorrer, é chamado de superposição. Olha o que diz ali. A perturbação da onda resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a adição das perturbações, que seriam causadas pelas ondas separadamente. Então, assim, vamos compreender o que acontece. Acompanhe na imagem ali. Então, percebam, da esquerda para a direita, eu tenho um pulso definido como um pulso 1, que ela tem uma determinada amplitude, ou seja, ela está alta. Comparando com a onda 2, que está avançando da esquerda para a direita, ela também tem uma amplitude, só que é menor do que a primeira. E uma onda vai passar pela outra. Nesse ponto da superposição, o que acontece? Ambas se somam. Olha a imagem do meio que temos ali. Então você somou a onda 1 que está avançando pela esquerda com a onda 2 que está avançando pela direita. Não quer dizer que vai ter bloqueio, que um vai estar interferindo no outro. Você pode perceber que na sequência da imagem, ambas acabam avançando, seguindo o seu rumo, cada uma delas ali. Então, o que a gente tem como correspondência? Elas vão passar em um único momento, vai ter então essa ideia dessa superposição, onde elas vão se somar, por isso acaba sendo aditiva aqui. Então elas vão estar se somando e aí você vai ter um pico de amplitude muito maior. Depois, cada um segue seu rumo, ok? Então isso é uma caracterização que temos. Vamos avançar ali para a nossa próxima tela. Olha o que temos ali, ó. Nesse conceito, a superposição agora está ocorrendo da seguinte maneira. Você tem o pulso 1, que está avançando da esquerda para a direita, com amplitude para cima. O pulso 2, ele está avançando para a esquerda, agora vindo pela parte de baixo. Perceba que vai ter o encontro delas. Olha a amplitude que você vai ter do ponto 1. Comparado com a amplitude do ponto 2, é como se você somasse elas novamente. E o que vai acontecer? Só que como uma tem uma determinada amplitude para cima e a outra está para baixo, nesse ponto é como se minimizasse essa diferença e depois dá o seu devido segmento. Então, olha a descrição que temos ali, ó. Outro tipo de superposição ocorre quando as ondas se propagam em sentidos opostos, com amplitudes opostas. A amplitude da onda formada será dada pela soma algébrica, no caso ali da subtração, das amplitudes das ondas iniciais. E percebam ali, na primeira imagem está bem nítido o caminho entre elas ali. No segundo, você vai ter uma soma, essa soma algébrica, que vai fazer o quê? Com que a amplitude maior ela acabe reduzindo e a menor ela acaba se somando. Como são de sinais opostos, você vai ter um resultado menor na concepção final. E aí depois, cada uma segue seu rumo, ok? Vamos avançando aqui então. Outro tipo de interferência de ondas, olha o que temos ali, ó. Analisando o estudo das ondas, a superposição das ondas que se cruzam é chamada de interferência. Conforme o tipo de interferência, podemos dividir em duas categorias, sendo elas definidas então ali como construtiva ou destrutiva. Vamos acompanhar as imagens que temos ao lado ali, certo? As duas ondas que elas estão avançando com a amplitude para cima, ela vai se somar
que foi o primeiro exemplo que vimos. É o que chamamos então de interferência construtiva, aumenta ainda mais a amplitude que você tem. Agora, no segundo caso, você tem uma amplitude que está avançando pela parte de cima, outra avança pela parte de baixo, no encontro delas, você tem um resultado final que reduz a amplitude, principalmente do que aparece mais alto inicialmente. E aí você define isso como uma interferência destrutiva. Então são as duas formas que você consegue estar vinculando esse conceito de interferência. Ou as duas se propagam no mesmo sentido, para cima ou para baixo, ou em caracterizações opostas, um para cima e o outro para baixo. Mas tanto de um jeito ou de outro, as duas vão acabar se encontrando, pelo menos uma única vez, certo? Avançando aqui. Temos ali a caracterização e olha o que temos aqui nessa estruturação. Ó. A interferência construtiva, a amplitude resultante da onda é maior do que a amplitude das ondas individuais. E foi exatamente isso que vimos ali no nosso primeiro exemplo. Agora acompanhe aqui. Ó. A interferência destrutiva ocorre um cancelamento total ou parcial da onda, onde a amplitude resultante é menor do que as amplitudes individuais das ondas. Então isso é uma concepção de suma importância para que você consiga compreender certinho o que é o padrão onde definimos aí o conceito de interferência, ok? Me acompanhe na tela, novamente aqui, ó. Então temos ali a interferência totalmente destrutiva. O meio não apresenta efeitos das perturbações. E o que isso pode apresentar? Quando você tem, assim, nesse mesmo sistema de pulso de ondas, onde duas crianças estão oscilando a corda, uma de cada lado, cada uma em sua extremidade, um pulso avança para cima, vamos dizer que uma amplitude pegar um valor aleatório, 10, e outro para baixo, com o valor aleatório também 10. Vai chegar nesse ponto, é como se ficasse mais 10 com menos 10, vai dar zero nesse ponto. Então ali você tem basicamente uma interferência total, onde você consegue estar trabalhando, ok? Depois cada uma segue o seu rumo, mas a princípio nesse ponto é isso que acaba ocorrendo, mas só se as amplitudes forem exatamente iguais, certo? Caso contrário, acaba sendo uma interferência destrutiva. Então, vamos ali, me acompanhe na tela novamente. Então temos aqui, ó, essas interferências podem ser denominadas como interferência de ondas em uma dimensão. Por que uma dimensão? Porque estaremos trabalhando com a corda como sendo uma única dimensão. Então apenas você vai ter o sistema de comprimento. Então por isso você acaba atuando dessa maneira, ok? Vamos ali a tela novamente? Olha o que ele diz aqui, mais um quiz. Olha, com base na imagem, podemos definir que ela se refere a uma interferência, vamos ali as opções. Letra A, construtiva. Letra B, destrutiva. E letra C, totalmente destrutiva. Percebam o sistema da imagem que temos ali. A onda 1 tem uma amplitude A, oscilando para cima e para baixo. A onda 2 tem uma amplitude A também, oscilando para cima e para baixo. E a onda resultante, de somadas as duas, aparece ali sendo uma resultante como 2A de amplitude, ok? Então, pense um pouquinho, já chegamos na resposta aí.
Vamos lá então, querido aluno, para a gente conseguir compreender certinho o que acontece. Se você tem uma determinada onda que tem uma certa amplitude, uma outra onda que vai ter o mesmo sistema de deslocamento com a mesma amplitude, avançando sempre da mesma forma, ambas para cima, então você vai ter um conceito construtivo. Olha o que acontece algebricamente. Me acompanhe na tela aqui, ó. Você vai ter a onda resultante, ou a amplitude resultante, que é a soma da primeira onda com a segunda. A primeira tem uma amplitude A, a segunda também tem uma amplitude A, onde teremos uma força resultante, ou uma amplitude resultante de 2A, que mostra exatamente a última onda que temos ali, que mostra o conceito da onda construtiva. Letra A é a nossa alternativa, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela. Olha o que temos aqui, ó, interferência de ondas em duas dimensões. Olha o que ele nos mostra ali. Imagine duas ondas bidimensionais circulares, geradas, respectivamente, por uma fonte 1 e uma fonte 2, com amplitudes e frequências iguais e em concordância de fase. O que quer dizer esses termos ali? Imagina assim, que você tem um sistema de vibração na superfície de um lago, desse lado e também desse lado. Só que as duas se movimentam exatamente para cima as duas, até o mesmo ponto de amplitude, para baixo, no mesmo ponto de amplitude, e é perfeitamente igual. Olha o que acontece nessa circunstância. Temos aqui então a ideia dessa imagem onde você tem esse tipo de fonte. Esse tipo de observação, que era feito há muito tempo, é utilizado inclusive na indústria de tecidos, onde o pessoal se baseou um pouco nisso aqui para fazer a ideia do crochê. Não sei se sabia dessa informação, mas é de suma importância. Barbosa Ferraz, a nossa capital ali estadual do crochê, acabou utilizando isso em tempos muito remotos. Por mais que o pessoal não saiba hoje em dia, mas antigamente era utilizado isso como referência. Então eles usavam isso por ser uma visão mais bela, bonita, harmônica, para estar trazendo isso, por exemplo, em tecidos. Então, olha o que temos aqui. Avançando um pouco mais, nessa ideia temos aqui exatamente essa concepção. Percebam, existe uma linha reta onde o ponto tem os pontos de interferência. E aí você vai estar propagando de maneira circular até uma extremidade, no caso de um lago, um aquário, que você tem como referência. Avançando aqui, vamos ao exercício. Olha o que eles nos dizem ali, ó. Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da interferência. Na letra A, o fenômeno da interferência só ocorre com ondas unidimensionais. Letra B, na interferência construtiva, as ondas encontram-se em fases inversas. Na letra C, na interferência destrutiva, as ondas encontram-se em fases iguais. Na letra D, quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre aniquilação. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, querido aluno, para a gente conseguir compreender a sistemática aqui. Avançando ali então para a nossa questão. Olha o que ele diz ali, ó. Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da interferência, na letra A. O fenômeno da interferência só ocorre em ondas unidimensionais. Acabamos de ver que isso ocorre em cordas e também em meios bidimensionais, como a superfície de um lago. Me acompanhe na tela novamente. Na interferência construtiva, as ondas encontram-se em fases inversas. Não, pessoal, tem que estar exatamente na mesma fase, ok? Vamos ali, a letra C. Na interferência destrutiva, as ondas ocorrem em fases iguais. Não tem que ser fases opostas. Vamos ali a letra D. Quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre a aniquilação. Perfeito, é exatamente isso que ocorre mesmo, certo? Então vai ter um ponto de certa calmaria que a gente vai ter ali. Daqui a pouquinho a gente vai abordar um pouquinho mais essa parte da aniquilação. Avançando aqui para a nossa próxima tela, temos ali a ideia da interferência das ondas. A luz possui características que podem ser explicadas com o experimento de Thomas Young, comprovando a característica ondulatória da luz. Já vimos aqui essa mesma concepção em aulas anteriores, quando estávamos trabalhando com o conceito de óptica. Entretanto, agora a gente vai focar um pouquinho na parte da ondulatória, que vai ser um complemento. Quando você tem aqui a ideia da experiência de Young, o que acontece? Você tem ali, basicamente, uma linha reta, uma placa, que vai ter apenas um único canal de acesso da luminosidade. Então, ela vai se concentrar e vai passar por ali. Quando você tem agora dois orifícios, o que vai acontecer? A luz vai passar por ali também, mas percebam que aqui você já formou como se fosse a ideia de um cone, então um cone luminoso. Quando você tem essa caracterização aqui, percebam, você vai ter um fluxo reduzido em ambas os pontos onde a luz está passando, mas onde elas se encontram você vai ter uma somatória da luz. E aí o que acontece? Você cria o aspecto ali em um anteparo do que a gente chama como franjas, onde você vai ter ponto de maior intensidade, menor intensidade e também alguns pontos de aniquilação, onde você vai ter franjas escuras ali, certo? Então isso é uma caracterização que você vai ter. Para a gente estar levando em consideração também esse aspecto luminoso, você pode ver a iluminação pública próxima à sua residência. Então você vai perceber que nos postes você tem como se fosse um chapéuzinho em cima da lâmpada. Por quê? Para mim não importa que a luminosidade vá para cima, eu quero concentrar no chão, até para estar melhorando a segurança, a qualidade dos pedestres que ali estão caminhando. Não adianta eu iluminar o céu, não faz sentido. Então, quando você coloca aquilo ali, você faz um direcionamento. De certa forma, você está concentrando esse aspecto desse cone luminoso para estar iluminando aquela região do chão, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui nas nossas imagens. Então temos a ideia de uma bolha de sabão. Percebam que você vai ter essa ideia da coloração e até o reflexo você consegue estar observando. Essa mesma caracterização colorida você consegue ver na parte interna, seja de um CD-ROM ou de um DVD-ROM, onde você vai ter essas mesmas atribuições luminosas também. E conforme você dá uma certa girada, você consegue perceber mais ou menos algum tipo de cor e aí você consegue ter uma coerência maior para o vermelho, para o amarelo, para o laranja, para o verde. Então depende da forma, do ângulo que você vai estar observando também, certo? Avançando aqui, ó, olha o que temos ali que a gente consegue estar trabalhando. As interferências elas podem ocorrer também nas telecomunicações. Olha o que nos diz ali, ó. Nas telecomunicações, o estudo da interferência é de extrema importância, pois esse fenômeno é um dos fatores componentes responsáveis pela limitação do tráfego das informações, o que pode acabar gerando ruídos no sinal. E aqui eu quero aproveitar um evento que acontece no Brasil, que é o Rock in Rio. Então você tem diversos palcos que acabam ocorrendo e aí, dependendo da região onde você se encontra, você consegue ouvir mais um determinado show. Às vezes você dá uns passos de 3, 4, 5, 10 metros, todo aquele show que você estava ouvindo você já não escuta mais. E daí você começa a escutar um outro show que está sendo realizado numa outra plataforma ali. Quando acontece isso, então você tem uma engenharia que acaba sendo posicionada dessa forma, onde você consegue estar concentrando mais ou menos pontos de ruído, onde você consegue ter a aniquilação do som. E aí você vai estar ouvindo diretamente, especificamente, aquele som, certo? Então aí é uma forma de você estar trabalhando com o conceito de amplitude em fases opostas. Então isso é de suma importância. Quando vai ter grandes shows em diversos palcos, então é isso que você tem que estar fazendo esse assessoramento antes, para que daí na hora do show você consiga ter qualidade auditiva,
certo? O mesmo fenômeno tem estádios europeus de futebol que eles acabam trabalhando com essa mesma caracterização, aonde você tem o posicionamento do vidro, que ele não vai ser dessa forma, ele começa a ter ângulos diferenciados. E aí o que acontece? Você consegue estar amortecendo o som, vamos dizer assim, que está sendo produzido pelos telespectadores, pelos torcedores que ali estão, até para melhorar a qualidade da transmissão auditiva dessa partida de futebol. Então, assim, tem diversos componentes onde a gente consegue estar trabalhando com isso, amortecendo a estruturação. Aqui em Curitiba tem o Museu Oscar Niemeyer. Nesse museu tem a parte do olho. Na cúpula do olho, quando você olha na parte de cima, tem cerca de 3.000 CDs. Isso funciona para quê? Conforme você vai falando, você vai gerar uma certa oscilação sonora. Essa oscilação sonora, quando chega nesses CDs, eles vibram, fazendo assim essa movimentação horizontal. Quando acontece isso, você amortece o som e você amplifica ainda mais a qualidade que você vai ter de museus. Quando diversas escolas, por exemplo, estão passando naquela região ali para fazer estudos, então, ou apresentação de alguma situação que venha a ocorrer ali, então aí você consegue estar fazendo com que cada equipe escolar esteja tendo a apresentação em simultâneo e isso não vai atrapalhar em nada a apresentação. Sejam 3 equipes, a primeira não atrapalha as outras 2. Então isso é de suma importância para que venha a ocorrer também. São ajustes finos que você tem, onde você consegue ter uma concepção muito maior de clareza de dados, de informação e principalmente auditiva, ok? Vamos ali então, retomando aqui a nossa tela, olha o que temos aqui para a gente estar trabalhando. Olha o que diz aqui no nosso segundo exercício. A figura mostra 2 pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro sobre a mesma corda, que pode ser considerado ideal. No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada para os pontos da corda estará melhor indicada por. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, o pulso que está avançando da esquerda, aqui foi detalhado como se fosse um caderno de matemática com quadrinhos. Esse primeiro pulso que está avançando para a direita vai um quadradinho para baixo e depois um quadradinho para cima. No pulso que está avançando da direita para a esquerda, eu tenho 2 quadradinhos que estão avançando pela parte de baixo, ok? Avançando aqui para a nossa próxima tela, vamos às opções de resposta. Na letra A, como que vai ficar o resultado final disso? São 2 quadradinhos para cima? Na letra B, 2 quadradinhos para baixo e 1 para cima? Na letra C, 2 quadradinhos para baixo? Na letra D, 1 quadradinho para baixo e 2 quadradinhos para cima? E na letra E, 1 quadradinho para cima e 1 quadradinho para baixo. Então assim, um tempinho para vocês responderem essa questão.
Vamos lá então, querido aluno, para que você consiga observar o que está ocorrendo. É importante, é interessante, às vezes você fazer o desenho e nessa anotação de desenho acaba se tornando visual e sendo visual fica mais prático para você perceber o que está ocorrendo. Eu quis deixar essa discriminação aqui ao lado. Ó, perceba ali que eu deixei com cores distintas ali, onde você consegue perceber ali o azul e o rosa nítido em ambas as situações. O que acontece? Quando você tem a estruturação de uma onda está passando pela outra, percebo que o que está em azul ali vai se somar e o que está em rosa acaba se aniquilando. Então, o que a gente vai ter como correspondência é como se eu tivesse dois quadradinhos para baixo ali. E aqui você vai ter a ideia da superposição. Nesse caso, de maneira em específico, o que melhor representa para nós ali como resposta é a letra C, ok? Então, assim, o que vimos ao longo dessa aula? O fenômeno de interferência. E isso é de suma importância, que você consegue estar trabalhando em um meio unidimensional, em um meio bidimensional e um meio tridimensional. Como eu disse para vocês ali, o fato às vezes de você estar falando, estar ouvindo som em um show que tenha múltiplas plataformas, aí você consegue distinguir certinho que tipo de som que você quer ouvir e aonde que você está querendo acessar essa informação auditiva, ok? Então, um grande abraço, nos vemos aí na nossa próxima aula.